lagarta. A lagarta ela é chamada de cortador. Eles inventaram que é um demônio cortador, não é? Não existe isso. Era a lagarta mesmo, uma peste que Deus botou lá para comer a lavoura deles, porque eles estavam escondendo o dízimo. Eles não estavam fazendo como Deus mandou naquela época, como o Criador mandou. Então lagarta era um cortador mesmo, chamado de cortador. Mas é um cortador normal. A lagarta não era um demônio. Incrível como eles dizem, né? Que repreendeu o devorador, dá o dízimo para repreender o devorador. Então a lagarta comia tipo o olho das plantas. Aí vinha depois o gafanhoto, que já era um gafanhoto maior, que já tinha as presas mais duras, né? Isso já tinha mais força para roer bem mais, e comia o talo, uma outra parte mais dura das plantas. O gafanhoto, que os homens hoje chamam de quê? Migrador, porque o gafanhoto voa, então eles arranjaram o jeitinho de colocar o nome do gafanhoto de migrador, que é inventando que é um demônio que devora. Tem até estudos teológicos disso, gente. Tudo é enganação do diabo. Não existe isso. Pode crer no que eu estou falando, amém? Estou te mostrando aí da Bíblia. Então aqui em Joel 4 ainda, primeiro 4 fala ainda assim, ó. Locusta. A locusta já é mais forte do que o gafanhoto, mas é outro tipo de gafanhoto, um gafanhoto maior. E no caso eles chamam de devorador. Eles dizem que é um demônio devorador. Mas todos são tipo de gafanhoto, os três aqui que vêm na sequência. E diz aqui ainda que o que a locusta deixar, que ela não aguenta roer, aí vem o que? O pulgão. O pulgão esse vem devorando tudo. Ele é o destruidor. Dizem também que é um demônio. Não é um demônio. É outro tipo de... Era naquela época. Existiam esses três tipos. A lagarta, entendeu? O gafanhoto. Outro tipo de gafanhoto mais pior ainda, que era a locusta. E outro tipo de mais perigoso, que era o pulgão. Então é o que eles chamam de 4 demônios hoje em dia. Eles inventam que é o cortador, o migrador, porque voa, e o devorador e o destruidor. Aí é complicado. Então, amados, quando eles querem pedir o dízimo, eles também vão, sabe para onde? Eles vão lá para Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Você lembra lá no começo de Malaquias que eu disse que a palavra de Deus a palavra do Senhor estava falando aqui, que quando viesse aquele, no caso o Salvador, ele vinha como sabão do lavadeiro? Lembra? Pois é, Jesus, o Cristo quando ele veio, o Salvador, o Messias quando ele veio, ele bateu de frente com esses homens, com os homens dos templos, e ele foi falar, portanto, para eles: eu vou provar para você onde foi que o Cristo, né, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que morreu na cruz por nós, ele confronta com eles e ele diz aqui, ó, Mateus 23, 23 diz assim, olha aqui que o Salvador, o Messias falou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, que é o coentro, né? E o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E no 24 ele ainda acrescenta e diz assim, ó, condutores cegos, que coisas, que coais um mosquito e engolis um camelo, né? Então, amados, é isso. Quando o mestre, quando o Salvador veio, bateu de frente com eles por conta desse dízimo aí, porque eles viviam debaixo da lei de Moisés, que era para pagar. Amém? E eles não pagavam. Era para eles fazer também com que eles recebessem. Era para alimentar as viúvas e os órfãos. Eles não alimentavam. Era para dividir com os pobres. Eles estavam só acumulando riquezas para si. O que nós estamos vendo no meio gospel, no meio evangélico hoje? Procura, mesmo aqui dentro da cidade que eu moro, Itarema, nas cidades vizinhas, as obras que tem. Só se vê pastores enricando. Ministérios enricando mais e mais. Tem uma parte da Bíblia que eu estive lendo aqui que fala, amados irmãos, que ao invés de gastar com o meu povo, o Senhor falou, gasta embelezando seus templos. Li aqui. Eu tenho estudado a palavra e te convido a estudar também para você se libertar. Amém? Se libertar. Jesus, eu vou falar agora no final. O Cristo, o Redentor, quando ele se entregou na cruz por nós, o Messias ele falou que
ele estava ali fazendo a consumação dos fatos. Está tudo consumado. Ali ele levou sobre os seus lombos o perigo, o peso, a dor da circuncisão, porque muitos meninos eram circuncidados, operados, os seus órgãos genitais para poder não pecar com mulheres, porque tinha que ser circunciso pela lei de Moisés para que não pecassem. Hoje nós somos circuncisos por meio da fé e da obediência ao Evangelho do Salvador, do Messias. Ele levou sobre si também a mácula, as chagas inflamáveis, que aqueles homens não podiam mais se alimentar de carne de porco ou de outros alimentos porque eram impuros. Hoje não se é mais impuro alguns alimentos. Todo aquele que está em Cristo Jesus, em Cristo, ele pode apenas colocar as mãos em cima do alimento e dizer está repreendido e está, qualquer mal que tiver sobre este alimento, e está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está abençoado. E não faz mal comer carne de porco hoje em dia. Outra coisa, o sábado era restritamente respeitado. Jesus, o Cristo, o Messias, ele mudou um pouco o protocolo disso. Por quê? Porque eles respeitavam o sábado, mas outras coisas eles faziam de errado, não é verdade? Então o Cristo mostrou o seguinte, que no sábado nós podemos fazer sim algumas coisas, desde que isso não venha ferir ao Senhor. Um fato que, de repente, é necessário nós fazermos. Como ele diz, porventura, se veres a vaca do teu irmão, o animal do teu irmão no atoleiro, porventura se tu não vai ajudar, tirar, enfim. Então são essas coisas. Agora você pergunta para qualquer um desses pastores que cobram dízimos se ele gostaria de circuncidar um filho dele, operar a parte íntima do filho dele, para que este não viesse pecar. Porque o Senhor quer que seja circunciso por obediência a ele. Pergunta para esse pastor que cobra dízimo se ele por acaso se proíbe de comer carne de porco. Se ele se proíbe de trabalhar no sábado, muitos deles. É aí que está o segredo. Não, mas o dízimo, como é dinheiro, eu quero cobrar. E aliás, você vê que todavia, aqui se foi falado que o dízimo naquela época que era para dar, se dava em forma de alimentos. E muitos davam só de ano em ano, a maioria. E era essa, dar de ano em ano, de acumular para se ajudar os pobres. Amém? Então estamos com certeza no caminho certo em buscar esse entendimento. E nos libertar da lei de homens. O próximo assunto para nós vai ser outro assunto muito importante. Eu te aguardo aqui no mesmo canal. Deixa lá o seu like, tá bom? Curte, compartilha. Que o Senhor te abençoe. E estaremos aqui de volta em breve, se o Criador nos permitir. Beijão no teu coração, até a próxima, e que as bênçãos de Adonai venham sobre a sua vida. Amém? No seu lar, no seu trabalho, em todos os aspectos da sua vida, você seja abençoado.